Abre a tua Bíblia comigo, por favor, querido, lá no livro de... Só aqueles que vêm na igreja. Gente, 20 semanas em Samuel, se você não souber qual livro abrir toda semana aí, nós vamos largar tudo, né? Jesus venha de uma vez. 1 Samuel, capítulo hoje 9, nós estamos nessa série, como eu compartilhei contigo, a maior série que eu já fiz na vida. Como pastor, eu penso que a minha principal função é te dar uma dieta saudável. E é uma dieta equilibrada entre Antigo e Novo Testamento sempre. Então, nesse primeiro semestre, nosso foco vai ser mais no Antigo Testamento. Segundo semestre, não vai ser uma série tão longa, evidentemente, mas vai ser mais focado no Novo Testamento. E assim eu tenho feito aí nos últimos 3 anos, pelo menos, que nós já abordamos da palavra inteira. Então, se você ficar aí na igreja pelo menos uns 15 anos, pode ter certeza de que alguma coisa de Bíblia você deve entender. Não é possível, né, que não entre na tua cabeça aí. 1 Samuel, no capítulo 9, deixa eu só resumir o que aconteceu até agora, para você que de repente chegou meio perdido no barco. Nós estamos falando sobre o livro de 1 e 2 Samuel, essa vai ser a nossa série, e a ideia básica aqui é que Deus está preparando esse povo aqui para receber um rei. Eles estão em busca de um rei. Essa primeira parte de 1 Samuel é como eles estão tentando fazer do jeito deles, buscar um rei. A gente viu na primeira semana, no capítulo 1 e 2, que eles estavam buscando identidade, segurança e felicidade em outras coisas que não fossem Deus. Vimos a história de Ana e como isso se relata a nós. Segunda semana nós vimos capítulo 3 até o 7. Vimos que a coisa mais importante em um líder era a integridade, que a coisa mais importante que nós temos para responder ao Senhor é sempre: Senhor, fala que o teu servo ouve. A história do menino Samuel. O menino Samuel, que era o milagre de Ana, e agora esse menino cresce. Ele já está em idade avançada, né? E nós vimos na semana passada, no capítulo 8, quando Israel pede um rei, e nós vimos que qualquer rei que você dê o seu coração, que não seja Deus, ele só te escraviza, ele te promete muita coisa e não te entrega nada, enfim, somente Deus te satisfaz e te liberta. E agora, nós já avançamos um pouco, agora Samuel de fato, ele vai encontrar esse rei que Israel está tanto pedindo, e hoje nós vamos acelerar também um pouquinho, capítulo 9 até o 15, vou entrar dentro do 9, vou dar um resumo para você do 10 ao 14, e a gente foca no 15 de novo, para podermos fechar, e o tema hoje é caráter versus carisma, né? Hoje já começa a parte da introdução da segunda chance da série. Então, olha comigo lá, eu vou fragmentando parte por parte do texto, e você vai entendendo a história. Verso 1 e 2, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias. Aqui são várias sugestões se você quiser dar um nome para uma criança, né? Benjamita é esse que nos interessa, que é uma tribo pequena, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo. Pensa num cara bonito, pensa num cara alto, pensa num cara que impõe respeito, mas pensa num cara inseguro de um monte de coisas. Então aqui ele é o Senhor, o Mister Universo, Mister Israel, ele está com tudo em dia aqui, e de fato ele vai começar muito bem. Olha o verso 15, agora Saul tem aqui uns encontros com... o pai dele tinha umas jumentas e perde, manda ele ir buscar e tudo mais. Isso aqui não é tão relevante para nós hoje. O relevante é que Deus dá uma visão para Samuel que Saul está meio perdido, não só atrás do rebanho lá do pai dele, mas está meio perdido na vida, e ele chama ele. Verso 15, olha lá comigo. Ora, um dia antes de Saul chegar, nessa andança aí de Saul, procurando onde é que estavam as jumentas do pai dele, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo assim, amanhã, a essas horas, eu enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo Israel. Saul começa muito bem. Quando Samuel chama ele, fala assim, você vai ser o rei de Israel. Eu vou ungir você como príncipe. E olha a reação dele, é uma reação humilde, o verso 21, depois que Saul fala, né? Depois que Samuel fala. Por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? E Saul vive um bom tempo assim nessa mentalidade. Ele entende de onde ele saiu, ele entende que ele não era digno de um monte de coisas. Tem uma história curiosa no capítulo 10, que chegou a hora de coroar ele na frente de todo mundo. Onde é que está ele? Ele está escondido numa carroça, ele não se sente digno.
E enquanto ele mantém essa mentalidade de que ele precisa de Deus para fazer todas as coisas, acontece um monte de coisa legal na vida dele, é onde eu vou saltar aqui. 4 capítulos, para ser mais preciso, ele conquista coisas, ele livra Israel dos inimigos, e aí à medida que ele começa a ficar meio confortável, passa um tempinho, enquanto ele está dependente de Deus, está tudo certo, Deus está agindo na vida dele. Enquanto ele mantém a postura de humildade, Deus está falando com ele, mas passa um tempinho, ele já começa a achar que ele sabe fazer algumas coisas. E uma das coisas que ele faz, por exemplo, depois, antes de ir para uma batalha, eles precisavam que o sacerdote chegasse, fizesse o sacrifício, né? Deus está com a gente, né? Fizesse um culto, vamos lá, agora vamos para a batalha. Samuel demora e ele resolve tomar o lugar de Samuel. Aí Deus vem dar um alerta muito sério para ele: olha, se tu obedecer os meus caminhos, rapaz, eu vou fazer com que a tua família permaneça na dinastia de Israel para sempre. É só você obedecer. Essa ideia daqui já começam segundas chances, e Deus dá uma segunda chance para ele. Porém, passa mais um tempinho, Saul começa a revelar algumas coisas que estão no coração dele ali. Essa humildade levava ele a depender de Deus, mas agora começa a entrar um negocinho chamado: eu quero fazer o meu nome, eu quero fazer aquilo que eu quero. E aí a gente chega no capítulo 15. Eu vou abrir 2 parênteses no meio desse texto, então fique tranquilo, vai ter uns negócios estranhos ali, mas eu vou tentar te explicar rapidamente, para a gente focar no que nós precisamos hoje. Capítulo 15, verso 2. Deus dá uma sentença agora: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando esse saía do Egito. Pano de fundo: quando Israel está saindo do Egito, eles não têm exércitos, eles não estão muito bem organizados, eles estão indefesos, velhos, crianças e tudo mais. Os amalequitas atacam eles de maneira indefesa e, de fato, durante 300 anos, eles ficam oprimindo, saqueando a turma e fazendo atrocidades no meio do povo de Israel. E agora Deus decide dar um basta no meio disso. E aí vem o verso 3. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui é o meu primeiro parênteses. Por que Deus ordenaria algo assim? Aqui é onde muitas pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem o contexto da palavra, que já de má índole, de má intenção, pegam um versículo como esse e falam assim: ó, tá vendo? Isso aí é Deus de amor? Isso aí para mim que soa como o quê? Soa como um genocídio. Por que não é? Tem algumas coisas dentro do contexto e uma coisa dentro da cultura que eu quero explicar para você rapidamente nesse parênteses aqui. Primeiro, essa guerra aqui não é uma guerra de conquista. O que é uma guerra de conquista? Você tem um negócio que eu quero, eu sou mais forte que você, eu entro aí, bato em todo mundo, mato todo mundo e pego as coisas para mim e tenho vantagem. Isso é uma guerra de conquista. É preciso que você entenda isso, porque quando Saul não for fazer o que é para fazer, você vai entender por que isso é tão grave. Porque se é para chegar lá, matar todo mundo e dizimar todo mundo para levar alguma coisa simplesmente em troca, é muito diferente daquilo que Deus ordenou para ele. Então Israel, em primeiro lugar, não deve ganhar nada com isso. Se não é uma guerra de conquista, que tipo de guerra é? Uma guerra de justiça. Deus está tramando uma sentença para eles: olha, vocês já mataram gente aqui demais, agora nós vamos dar um basta nisso. E a segunda coisa que você precisa entender dentro disso aqui, é que num contexto do Oriente é diferente do nosso. A nossa sociedade ocidental hoje, ela é uma sociedade individualista, tudo gira em torno do indivíduo, então você não consegue entender como é que várias pessoas pagam por uma só. A sociedade do Oriente, que é o caso aqui, não é assim. A sociedade do Oriente, o que vale? Você não é um indivíduo no meio do grupo, você não é ninguém se você não estiver inserido no grupo. Então, as conquistas do grupo são as tuas conquistas. Se o grupo vive, você vive. Se o grupo morre, você morre junto. Essa é a ideia aqui de dizimar essas pessoas, essa é a ideia dos povos orientais. Agora, a ideia da bênção, ela também é expressa aqui. No verso 6, Saul vai dar um comando que provavelmente, ou com certeza, não foi ele que simplesmente teve essa ideia, ele recebeu uma informação aqui. Olha o verso 6 desse mesmo capítulo. Então disse aos queneus, vão embora, afastem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando saíram do Egito. Então são as mesmas situações, um oprime, ou um vai lá e destrói, e aqueles outros ali exerceram de misericórdia. Então a bênção de Deus, querido, ela alcança outras gerações, por causa daquela misericórdia. A maldição que Deus, ou o juízo de Deus, também vai alcançar uma outra geração que perpetuou o comportamento. O que é que você precisa entender aqui? Que a justiça final, que é o que mais nos interessa, ela é individual.
aqui existe uma guerra, aqui não é uma guerra de conquista, aqui é uma guerra de justiça, aqui existe um juízo proferido coletivo, mas não é a justiça final de Deus. Qual é a justiça final? É a individual, quando eu e você estaremos diante do Senhor, inclusive essa turma aqui. E aí não cabe a nós julgarmos quem foi ou quem não foi para o céu. Certamente que crianças que padeceram, que inocentes padeceram, eles estarão diante do juízo final do Senhor. E diz o teólogo, agora já falecido, pastor Timothy Keller, que nesse texto você pode olhar a visão de Deus, é como se ele estivesse recolhendo algumas pessoas mais cedo. Muito similar ao que acontece hoje em tragédias, em perseguições. Poxa, por que Deus permite certas coisas? Por que Deus deixou essas pessoas sofrerem? Nossa visão é muito pequenininha, ela só é para o agora. A visão de Deus é para a eternidade. Então não cabe a nós olharmos para o que foi ou deixou de ser. Cabe a nós confiarmos que o juízo final pertence a Deus, a justiça final pertence a Deus. E aí, para o nosso contexto, como se aplica? Nenhuma nação hoje mais representa Deus dessa maneira. Deus está tentando ensinar um povo, Deus está tentando colocar um povo, agora na história isso não justifica para nós mais a violência indiscriminada. Isso não justifica para nós clamarmos agora em nome de Deus, fazermos uma jihad ou uma chamada guerra santa e irmos em cima das pessoas. Nenhuma nação, nenhum indivíduo representa mais Deus dessa forma. Poderia ficar aqui discutindo mais um monte, mas se você quiser, ainda não se convenceu, quiser se aprofundar nisso daí, tem um livro de 400 páginas que eu vou colocar a foto ali para você procura e pega na internet lá, se chama Deus Realmente Ordenou o Genocídio, procura na Amazon lá e leia 400 páginas a respeito desse assunto aí, fecha esse parênteses, volta para a história. Saul não deve guardar nada, é uma guerra de justiça, verso 7. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E agora, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Por que é que ele guarda um rei? Aqui temos algumas coisas agora que começam a revelar o coração de Saul. Não é simplesmente vou poupar o rei. Você lembra, se você leu a Bíblia ali um pouco antes, na história dos juízes, tinha um juiz chamado Sansão. E quando ele foi preso pelos filisteus, em um determinado momento furaram os olhos dele, e quando eles faziam festas, traziam os heróis dos outros países conquistados. Então, quando Saul resolve poupar Amaleque, não é um ato de misericórdia, é um ato de deixa eu mostrar para esse pessoal aqui quem é que manda. Ele iria, em algum momento do ano, fazer um desfile e trazer todos os reis conquistados. A gente olha para Saul e pensa assim já direto, né? Nossa, que burro esse Saul, mas por que não obedece a Deus? Deus pediu para você sacrificar isso aqui, Deus pediu para você destruir isso aqui, e ele não destrói por alguma razão, e a gente condena ele de fato. Agora, nós fazemos isso também, querido. Tem muita coisa que Deus pediu para nós destruirmos. Tem muita coisa que Deus, alguns conceitos que nós absorvemos lá fora, que Deus fala assim, isso aqui não é meu, esse princípio aqui não é meu. A relação que você tem, por exemplo, com o sexo oposto, não é baseado naquilo que você acha ou deixa de ser certo, deve ser baseado naquilo que Deus diz que é certo. E às vezes a gente pensa assim, não é assim que eu quero viver do jeito que eu quero. Então Deus mandou eu sacrificar isso aqui, não quero sacrificar. Eu quero curtir a Deus, eu quero estar no meio do povo de Deus, mas certas coisas eu não quero fazer desse jeito, eu quero deixar vivo. Deus pediu para você não mais fazer negócio de maneira ilícita, Deus pediu para você tratar as pessoas de uma maneira diferente do que os outros lá fora tratam, mas quando eu faço um monte de coisa para Deus, mas decido, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero deixar vivo. Você entregou a tua vida para Jesus, né, e está tudo certo, mas de repente acontece alguma situação, você vem com aquela famosa frase, né? O meu coração é convertido, eu sou de Deus, mas a minha mão não, toma. Enfim, aí aquelas coisas que eu decido deixar vivo em determinado momento, quando eu faço assim, eu estou fazendo igualzinho, Saul. Quando existem coisas na minha vida também, na tua vida, que Deus pediu para a gente, mata isso aí. Isso aí deve ser morto ao fio da espada, deve ser dizimado. Quando eu decido deixar essas coisas vivas, eu estou agindo como Saul. E aí a coisa vai piorando cada vez mais, porque o verso 9 vai dizer assim, mas Saul e o povo pouparam Agag. Não foi só o Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. O que eles fizeram? Lembra que se eles fizessem isso aqui, eles não estão representando Deus, eles foram lá simplesmente matar as pessoas e pegaram o que eles quiseram sem comando nenhum. Não era isso que Deus queria fazer. Deus queria trazer um ato de justiça. Agora eles olham e selecionam. O que é bom? Isso aqui eu não quero. Não, o que é bom aqui na igreja? Isso aqui eu quero fazer. Não, isso aqui não é para fazer? Não, então isso aqui
não quero isso aqui. E aí, dentro da nossa vida, nós vamos selecionando coisas de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso coração a respeito de, será que Deus quer ou será que Deus não quer? E aí, por que isso é importante? Porque o verso 11 ele é chocante. Por que Deus toma uma medida tão drástica assim? Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste, clamou ao Senhor durante toda a noite. Algumas traduções vão trazer esse lamento aqui como arrependo-me. A Almeida mais antiga vai estar escrito assim, eu me arrependo de haver constituído Saul como rei. E aqui é o segundo parênteses que eu quero fazer para você. Deus tem arrependimentos? Será que Deus tem arrependimentos? A ideia no português ela é para nós o arrependimento assim, eu fiz um negócio, e fui pego desprevenido, fui pego de surpresa, e não foi do jeito que eu achei, e agora então eu me arrependo e volto para trás. A ideia de arrependimento, ou a ideia traduzida aqui como lamento, que talvez seja mais próximo, não é igual ao nosso. Nosso arrependimento é baseado na imprevisibilidade. Você faz um planejamento e muda as coisas, e você é pego de surpresa, você se arrepende. O que é importante você entender aqui? Alguns teólogos, alguns pregadores, alguns cristãos, até poderia chamar de certa maneira, eles afirmam, baseado nesse texto aqui, que Deus não pode prever o futuro. É uma terminologia chamada teísmo aberto, e você vai ver isso aí meio que disseminado em alguns lugares. Se você não abrir o teu olho, você vai acabar engolindo esse veneninho aqui. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro em outros lugares, sim, que Deus entende, Deus prevê o futuro. Salmo 139:4, talvez é um dos mais conhecidos. Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já conhece, tu já sabes. Isaías 46 vai dizer que só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, ou seja, Deus sabe o futuro. E nesse mesmo texto que nós estamos lendo em Samuel 15, se você correr os teus olhos lá para o verso 29, lá vai estar escrito assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você não entender o contexto, você vai achar que há uma contradição aqui, querido. Quando você achar alguma coisa na Bíblia, isso é uma instrução para você. Quando você acha alguma coisa na Bíblia que você não entende, ou que aparentemente está em contradição, provavelmente é você, ou com certeza é você, que ainda não entendeu o que ele está querendo dizer. Você precisa buscar em outros lugares aquela mesma afirmação, para daí você dizer que a Bíblia está dizendo isso. Quando você lê só esse versículo assim, dependendo da tradução, está escrito lá, e o Senhor se arrependeu. Então, está vendo, Deus se arrepende? Não. Você precisa de outros lugares na Bíblia que falem sobre o mesmo conceito, para você poder afirmar assim, não, Deus se arrepende. Nesse caso aqui, qual é? Não é o nosso arrependimento, de não ter sido pego de surpresa. É que Deus agora está expressando uma ideia diferente do que ele expressou anteriormente. E aí, para nós, a tradução ficou um pouquinho limitada. Fechando parênteses, voltando à história agora até o final. Verso 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Olha o que o Saul está fazendo, gente. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Agora a gente começa a ver algumas coisas, ele vai dando algumas desculpas. Saul, ele poupa algumas coisas, ele fala que não é bem assim, e agora ele chegou lá, vamos fazer uma estátua para mim, vamos fazer uma pedra aqui, vamos construir um negócio e fazer um monumento para mim mesmo. Saul está fazendo o quê? Faz teu nome, Saul, garante o teu. E aí, há um confronto no verso 13. Samuel encontrou Saul e disse, olha o que Saul diz, que você seja bendito do Senhor, executei a palavra do Senhor. Pensa, Saul assim, Samuel chegou, bendito do Senhor, querido, vem aqui, fiz tudo certinho. E aí, Samuel no 14, ele dá aquele tapinha de luva, é mesmo? Então, que balido de ovelhas é esse que os meus ouvidos e o mugido de bois que eu estou escutando? Tipo assim, rapaz, cresce, você está querendo me passar a perna. Saul chega, né, está acontecendo alguma coisa, você já percebe qual é o coração dele aqui. Agora, querido, o que é importante aqui? Todos nós, em algum momento, ficamos presos nos nossos pecados. Todos nós, em algum momento, nós entramos dentro de um ciclo e a gente não enxerga muitas coisas, e a gente vai fazendo coisas até achando que é para Deus, mas está errado o que a gente está fazendo. Você pode até não ter as intenções mais ruins, mas se você continuar praticando aquilo que é errado, aquilo que o Senhor abomina, o teu destino não é bom. O fato é o que acontece quando você é confrontado pelo Espírito Santo.
Como você reage quando o Espírito Santo te confronta vai definir se você vai viver ou morrer espiritualmente. Isso aqui é muito sério, porque nós vamos ver o que aconteceu com Saul depois, é por causa da reação dele no confronto. Quando nós chegarmos lá em breve na história de Davi, nós vamos ver por que Deus chama ele um homem segundo o coração de Deus, mesmo ele fazendo tanta coisa errada. Há uma diferença gritante de postura aqui. Quando ele é confrontado por Samuel, através do Espírito Santo, como ele reage vai definir se ele vive ou morre espiritualmente. Ele nem perdeu o cargo. E aí Saul respondeu, olha a resposta dele. Trouxeram isso dos amalequitas, tipo, deixa eu tirar meu corpo fora aqui, porque eu sublinhei para você na tela, o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Mas o resto a gente destruiu totalmente. Aqui tem uma mentira e uma desculpa. Qual é a mentira? O povo guardou. Quem é que decide nesse negócio aí? Tem rei, tem comandante nesse troço? Quem é que decide? Então foi o rei que decidiu. Essa é a mentira. Qual é a desculpa? Eu estava fazendo apenas aquilo que o povo queria, ou seja, eu estava fazendo para o seu Deus. Quando a gente é confrontado pelo Espírito Santo, que nós podemos ter essa mesma reação. Nós podemos ter a reação de olhar, baixar nossa cabeça e refletir se aquilo é certo ou errado, se exige uma mudança de postura, ou você pode começar a olhar ao redor e encontrar desculpas, e é onde eu quero trazer os pontos para você hoje. Sabe o que Saul está fazendo? Racionalizando a desobediência. Tipo, deixa eu ver, achar uma justificativa bem boa para eu fazer o que eu quero. Minha mulher não me trata bem, então eu vou procurar outra. Meu marido não está fazendo isso, então eu vou fazer outra coisa. Os meus filhos não me dão o devido valor, então eu vou largar eles que se lasquem na vida aí, não vou mais dar bola. Eu não sou reconhecido. Esse é o raciocínio do ladrão, que um dia virou um bandido, que depois virou um assassino, é a racionalização da desobediência. A sociedade não me trata bem, tem coisas aqui que eu mereço, mas ninguém me deu, então deixa eu lá pegar por mim mesmo. Então, e aí aquilo ali vai cauterizando a tua mente, até que chega uma hora que o cara, ele também racionaliza o assassinato e tantas outras coisas. Você olha as coisas que estão acontecendo no nosso país, por causa de uma racionalização, que eu chamaria até de idiota. Agora as pessoas não são mais nada, elas podem ser aquilo que elas quiserem. Se eu quiser ser um carro, se eu quiser ser um bicho, eu sou. Eu quero racionalizar uma desobediência, e assim eu vou arrumando justificativas. E qual é o perigo disso tudo? Que racionalizar a desobediência, em primeiro lugar, faz com que eu roube a glória de Deus. Por que isso é importante? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas que Deus é egoísta. Gente, Ele é Deus, cresça. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não nos deve nada, Ele não precisaria fazer nada. O fato é que nós estamos buscando uma glória para nós mesmos o tempo todo, e Deus está o tempo todo dizendo para nós que não é desse jeito, a ponto de, quando Ele desce à terra, Deus encarnado como Jesus Cristo, Ele fala assim, o Filho do Homem não veio aqui simplesmente para botar ordem no coreto, Ele veio para ser servido e entregar a sua vida, ou melhor, veio para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Lá no finalzinho, 3 anos pregando para aquela turma, eles ainda não entenderam. Senhor, quando o Senhor chegar no reino, me põe aí na sua direita, me põe na esquerda. E Ele fala assim, deixa eu mostrar um negócio para vocês, se vocês não entenderam como é que funciona a vida, deixa eu tirar minha capa, deixa eu lavar os pés de um por um de vocês, para vocês entenderem. Querido, quando nós saímos do caminho da humildade, quando nós saímos para um caminho tentar só fazer o nome por nós mesmos, fazer o nosso nome, nós começamos a nos afastar exponencialmente de Deus. Pouco a pouco nós vamos nos afastando, e esse pecado se torna pior, porque Deus lembra ele. Olha o verso 17 ali, ó. Embora você era pequeno aos seus próprios olhos, Deus está falando para Saul assim, rapaz, você tinha um complexo de inferioridade tremendo, você não se enxergava nada, você se tornou líder da tribo de Israel, o Senhor ungiu como rei, e o Senhor enviou numa missão e disse, vá, destrua os pecadores, os amalequitas, lute contra eles. Por que é que você não deu ouvidos à voz do Senhor? Saul já estava no auge da vida, ele tinha que lembrar, olha onde eu estou hoje, olha de onde Deus me tirou, mas ainda assim não era suficiente. Por quê? Porque os olhos dele estavam, quantos likes tem na foto que eu acabei de postar essa semana? Será que o pessoal está gostando de mim ou não está? A segunda consequência é que quando você racionaliza a desobediência, distorce a tua intenção de não admitir erros. Porque agora quando Saul começa a falar, olha 20, então Saul disse a Samuel, pelo contrário, rapaz, não foi bem assim que aconteceu, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, mas eu destruí os amalequitas. Aí parece que ele tem boas intenções, mas já ele vai revelar o coraçãozinho dele.
Mas o povo, pegou o despojo das ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer. Mas Samuel, mas era para oferecer a Deus. Eu roubei, sim, mas era para ajudar os pobres. Esse é o raciocínio de todo ladrão, esse é o raciocínio depois do político corrupto. Não, eu roubei, sim, eu peguei, mas era para fazer isso. Sabe, querido, isso aqui é um pensamento de Satanás. Isso não é o pensamento de Deus para nós. Esse é o raciocínio daquele que desconhece ao Senhor. E a resposta de Samuel, ela é às vezes constrangedora e depois ela é bem forte, porque no 22 ele fala assim, talvez um dos versos mais conhecidos. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que ele está fazendo. Ele ia pegar um negócio, ele ia oferecer para Deus. Trazendo na nossa cultura, é como se ele fosse fazer um negócio errado, mas ele ia para a igreja, ele ia dar para a igreja, ele ia fazer outras coisas. Eu faço um monte de coisa errada, mas eu vou no culto. Eu faço um monte de coisa errada, mas eu vou num pequeno grupo. Eu faço um monte de coisa errada, mas de vez em quando eu estou lá servindo em um ministério. E o que Deus está falando? Eu prefiro que você me obedeça do que você fique aí fazendo sacrifícios religiosos. Eu prefiro que você me obedeça do que você tente fazer aí, não sei, jejuns intermináveis e ler não sei quantas vezes a Bíblia por ano, mas não pratica nada disso. Eu preciso que você me obedeça do que simplesmente poste fotos no Instagram ou versículos bíblicos tentando evangelizar as pessoas. Eu preciso que você me obedeça. Porque aquela ideia, que às vezes a gente brinca, Senhor, principalmente os jovens, conhecendo as moças, Senhor, vou ganhar a alma para ti, o corpinho para mim, e assim vai. Demorou a cair a ficha de uns, O verso 23 vai dizer assim, sou até um exagero, mas não é. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, algumas traduções, a arrogância, é como a idolatria e o culto do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Pesado, não é? Ele tá comparando assim, a rebelião, a rebeldia, a desobediência, a feitiçaria. Ele estava comparando você desobedecer com você ter um pentagrama lá na tua casa, você cortar a cabeça de umas galinhas, você fazer uns negócios assim, meio estranho. E algumas traduções aqui, deixa eu abrir um outro parênteses rapidinho, algumas outras traduções aqui, eles falam sobre adivinhação. Óbvio que você que já tem um pouquinho mais de caminhada, você sabe quem é que está supostamente revelando coisas lá por trás, qual é o risco de você se expor a isso, vai lá ler a mão lá para ver o que entra na tua vida depois. Isso aqui eu nem preciso te dizer, mas qual é o grande problema da adivinhação? Qual é o grande problema das pessoas tentarem descobrir o futuro? É que quando elas fazem isso, é uma rebelião contra Deus. Por quê? Porque a adivinhação está procurando saber o que fazer de maneira que ignore o conselho ou a palavra de Deus. Esse é o grande problema. Claro que existe uma influência maligna, claro que você abre a porta da tua vida para um monte de demônios, tirando essa parte que já é ruim, mas o grande fato, o grande problema de querer saber o futuro através de outras coisas que não seja o Senhor, não ter paciência, o Senhor não me revela, o Senhor não me mostra, eu quero saber, eu quero descobrir, é que você está tentando fazer coisas de maneira que ignore o conselho que Deus deu para você não fazer. De maneira que ignore o conselho que Deus deu para você através da palavra dele. Agora, para nós, o que significa isso? Quando ele diz assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação ou a arrogância, essa palavra aqui traduzida no original quer dizer tomar sobre si a prerrogativa de determinar o que é certo e errado. Ele está falando que quando a gente toma a prerrogativa de determinar o que é certo e errado, soa para o Senhor como uma feitiçaria, como uma rebeldia extrema. Por quê? Porque esse é o pecado original. Quando Satanás chega para a mulher e fala assim, não foi bem isso que Deus disse, Deus não quer que você seja conhecedora do bem e do mal, ou seja, tome para você a prerrogativa para dizer o que é certo e errado. É o mesmo princípio do pecado original. É por isso que Deus coloca aqui, quando nós sentamos na igreja, quando nós nos expomos às coisas do Senhor, mas saímos deste lugar e tomamos para nós, e não a palavra de Deus, a prerrogativa para dizer o que é certo e errado, eu seleciono coisas que eu gosto, o que eu não gosto, eu descarto, soa para o Senhor na mesma rejeição que ele teria por alguém que está adorando demônios. Você entende isso, querido? Amém? Isso aqui é para nós, não é para o pessoal que está lá fora, é para nós. Agora, quando ele fala isso, você tem que perguntar para você mesmo, em que área que eu estou comprometendo a minha integridade? Será que tem alguma área da minha vida? Quando eu estou escrevendo essa palavra, eu olho para mim também, não é só para você, é para mim também. Senhor, tem uma área na minha vida, na minha área financeira,
no meu tempo para contigo, no meu tratamento para com a minha esposa, no tratamento para com os meus filhos, no tratamento para com as pessoas. Tem alguma área que Deus sabe, está lá, Ele está me incomodando, Ele está me mostrando, mas eu tomo para mim. Eu quero dizer o que é certo e o que é errado. O que isso significa? Entrega. Entrega, no sentido bíblico, é uma daquelas coisas que é assim, ou vai ou racha. Entrega, no sentido bíblico, quando Deus pede para você entregar, é igual no casamento. Ninguém que está casado tolera 99% de entrega. Sou fiel a você 6 dias da semana, um dia da semana não. Ninguém que está casado tolera 364 dias do ano eu sou fiel, mas um dia eu não sou fiel. Ou você é, ou você não é. Ou você se entregou àquela pessoa, ou você não se entregou. Traduzindo em miúdos para nós, ou Jesus é o Senhor de tudo na tua vida, ou Ele não é o Senhor de nada. Ou Ele é o soberano Senhor, e o Senhor tem acesso a todas as áreas da minha vida, ou o Senhor não é Senhor de nada. O que isso significa? Proclamar a grandeza de Deus com a minha boca, mas negar a autoridade dEle na minha vida durante a semana, é a mesma coisa. Não posso proclamar o Senhor com a minha boca, a grandeza de Deus com a minha boca, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia, mas durante a semana eu nego a autoridade de Deus na minha vida. Não é assim que funciona, querido. Deus, Ele é dono de tudo. Amém ou não? Ele é dono da tua vida? Do teu coração? Inteirinho? Então o que nós vamos orar no final dessa palavra é: Senhor, se tem alguma área aqui dentro desse coração, algum compartimento que eu reservei só para mim, aqui o Senhor não toca, isso aqui nem fala, Senhor, em perdoar, é o que nós vamos entregar. O meu último ponto aqui é racionalizar a desobediência, faz com que o medo decida quem é que eu devo agradar. Ele vai terminar ali a história, verso 24, então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. E agora ele começa a confessar algumas coisas. Porque eu temi o povo e dei ouvido à voz deles. Parece arrependimento, né? Está arrependido, Saul, dá uma chance para ele, Senhor. Mas agora olha o que ele fala: peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Agora ele ganhou pontos. Pedir perdão, e agora, Samuel, vamos entrar ali no quarto, vamos nos derramar diante do Senhor, eu quero adorar o Senhor, né, e dizer para Ele quanto eu estou arrependido, quebrantado e contrito, como depois Davi vai expressá-lo na frente: pequei contra ti, somente contra ti, Senhor. Não é isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala assim, vamos, eu peço que você vai comigo adorar o Senhor, não é não entrar no quartinho e se derramar diante do Senhor. Toda vez que Israel ganhava uma batalha, tinha uma cerimônia pública de sacrifício que eles chamavam de adoração. O que Saul está querendo fazer de fato é que, vamos lá na frente do povo agora, vamos lá, eles precisam ver que o sacerdote está junto comigo, porque ele nem reconhece Deus antes, ele já fala assim, o teu Deus, esse povo aí, o que ele está querendo dizer? Ele ainda está temendo mais o desgosto das pessoas do que o desgosto de Deus. E aí vem mais uma pergunta para nós, de novo: quantas vezes na minha vida eu temo mais o desgosto das pessoas do que o desgosto de Deus? Se eu manter essa minha postura correta aqui, o que eles vão falar de mim? Qual a chacota que eu vou ter que ouvir, principalmente você, jovem aí que está nas escolas? Eu sei que esse ambiente é difícil para você, jovens e adolescentes, eu sei que é difícil, é constrangedor, às vezes a tua fé vai ser posta em risco, mas saiba que se você se manter fiel ao Senhor, se você confiar no Senhor para ser a tua justiça, ainda que você seja caluniado, ainda que você seja difamado, ainda que talvez você tenha o desgosto das pessoas, saiba que aquele que deve olhar para você e de fato se agradar, ele chora contigo, ele se alegra contigo, ele tem um tempo para isso terminar. Quando você passar por esse vale, que muitas vezes a gente chama de vale da sombra da morte, e se manter fiel, há uma coroa de justiça para você. Você vai colher esses frutos na tua juventude, você vai colher esses frutos quando você for casar, para ter um relacionamento. Você vai colher esses frutos para o resto da tua vida, nos teus negócios, na tua família. Você vai mudar o rumo da história da tua casa. Não importa qual foi o passado promíscuo e sujo que ela teve. A partir de você começa uma nova história. Amém? A principal preocupação de Saul ainda é a reputação. Vamos terminar o texto. Verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Samuel já pegou no ar o negócio. Rapaz, não me engana, não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou a borda do manto dele e ele rasgou. Pensa, gente, aquele casaquinho, aquele blaze bonito que você comprou, né? O cara pegou e rasgou. Samuel já juntou duas coisas, né? A raiva e a sentença de Deus ali. Verso 28, então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel
e o deu a alguém melhor do que você. Já pode imaginar quem é? Tem um garotinho. Tem um garotinho lá que também é desprezado. Tem um garotinho lá que também é o menor. Tem um garotinho lá igual ele, que é o último, que ninguém vê, dá uma casa. Esse garotinho está lá no campo, esse garotinho está adorando o Senhor, esse garotinho está compondo canções, esse garotinho está sendo talvez desprezado, ele está passando pela escola, ninguém dá bola para ele, estão caluniando ele, mas esse garotinho está desenvolvendo um relacionamento com Deus. E vai chegar a hora dele. Verso 32, Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, disse: já passou a amargura da morte. A Agag já achou que era tudo política. Mas Samuel disse: assim como a tua espada, e aqui vem a sentença de Deus. Deus sempre vai levantar alguém para cumprir aquilo que ele disse. Assim como a tua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a tua mãe ficará sem filhos. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. O que a gente aprende com essa história, meu amado? Primeiro, prioriza sempre o caráter, não o carisma. Você jovem, está procurando uma gatinha, uma esposa? Não olha a mais bela, a mais bonita. Olha o caráter. Você, empreendedor, está procurando alguém para trabalhar na tua empresa? Não olha simplesmente um currículo. Converse, veja, busque, investigue. Contrate aquele de caráter. Você está procurando um lugar para trabalhar, bem legal, eu quero prosperar na vida? Às vezes tem muitos lugares que parecem bem bacanas, mas o ambiente, puxa vida, será que vale a pena mesmo? Eles vão até te pagar melhor. Mas olha qual é o tipo de caráter, quais são os valores que aquela empresa de fato expressa dentro dos negócios dela. Preserve o caráter. Escolha sempre pelo caráter, que ele tem tanta coisa, né? Israel foi atraído pela beleza, Israel foi atraído pelo carisma, e aí entra dentro de um ciclo. Qual é o ciclo? Presta bem atenção aqui agora, que eu já estou terminando. O ciclo começa sempre pelo orgulho. O orgulho olha para aquilo que eu quero, não quero o que Deus quer. Eu quero aquilo que eu quero, e eu começo a escolher as coisas. Depois eu vou para a independência, eu começo a fazer coisas e nem estou mais olhando para Deus. E isso me leva para o terceiro, que é o descompromisso. Eu chamaria aqui, o temor de Deus foi embora. O que é o temor de Deus? Você não se importa mais se Deus está te agradando de você ou não. Você deixa de fazer as coisas de Deus, você deixa de vir na igreja, você deixa de olhar para a palavra dele. E aí vem o último, que é a turbulência. E a turbulência aqui é grave, porque é a ausência da presença de Deus. Esse é o último ponto. O orgulho nos leva para longe da presença de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, o ano que vem eu vou fazer 25 anos de casado, estamos planejando uma viagem, né, mas se tudo der certo. Minha mulher, glória a Deus, é linda, maravilhosa, bonita, tudo de bom, né? Não posso perder pontos hoje aqui, Deus me ajude. Mas deixa eu te falar uma coisa, um dia isso aí vai passar. Não interessa o quanto ela tente atrasar as coisas, o quanto eu tento atrasar. E atrasar é bom, tá, querido? Não estou desencorajando. Ajude, se ajeite, né? Não se largue nas cordas aí, se ajeite. Enquanto puder, né? Mas um dia isso aí tudo vai passar. Uma hora a maquiagem derrete, uma hora a ruga chega e não tem mais o que fazer, né? Você estica, a testa já está lá atrás, não adianta mais. Aceite. Porque o que é que resta dentro de um casamento? Principalmente, né? Ou talvez um relacionamento mais expresso. O que resta é o caráter. O que mais me encanta na minha esposa ao longo dos anos não é se ela ficou mais bonita, e glória a Deus ficou, amor, isso aí, eu também espero que sim, pense como eu era então. O que mais me encanta é o caráter dela ao longo dos anos. O que mais deve te encantar numa pessoa sempre é o caráter. Eu tenho certeza que você, pai, que está trabalhando, se matando de trabalhar, preocupadíssimo com o futuro dos teus filhos, o que mais interessa no teu coração não vai ser quanto dinheiro eles vão conseguir acumular na vida. O que mais vai interessar para você sabe disso, você sabe do que eu estou falando, é se eles vão expressar o caráter que você ensinou para eles. Às vezes eles até não vão não vão conquistar todos aqueles milhões e tudo aquilo, mas se eles tiverem caráter, aquilo para você basta. Aquilo enche o teu coração. Às vezes eles não vão ser, né, o atleta do ano, do século, não vão ter um nome escrito para todo mundo ver e aplaudir, não vão ser os mais famosos, não vão ser os melhores de tudo, mas queridos, se eles tiverem caráter, eu sei que o teu coração vai pulsar de alegria, eu sei que o teu coração vai vibrar, e você vai entender, vai ter aquela sensação, poxa Senhor, eu dei para Ele o que era mais necessário, porque essas coisas vêm e vão, mas isso é o mais importante. Eu quero te encorajar nessa noite, querido, se coloque de pé, por favor. As crianças estão aprendendo lá na escolinha, é a máxima das nossas escolinhas, o mais importante é agradar a Deus sempre, sempre. O que acontece com Saul agora? Ele perde a presença de Deus. E quando ele perde a presença de Deus, ele agora é inseguro.
Qualquer coisa que aconteça, ai meu Deus, estão roubando meu reino. Qualquer pessoa que apareça, ai, já vem ele. E olha que triste. Ele gasta os 10 últimos anos da vida dele perseguindo uma pessoa por puro ciúme. O que acontece quando eu e você perdemos a presença de Deus, querido? Às vezes a posição você não perde. Você continua lá com os teus bens, com as coisas. Mas você vai desperdiçar o resto da tua vida correndo atrás de coisas que são ilusões, coisas que são falsas. Você vai correr um monte, correr, vai se cansar, vai se estressar e no final da vida chegar à conclusão de que não vale a pena, não vale a pena. Por isso, preze, acima de todas as coisas, preze por ter um relacionamento pessoal com o Senhor e para entregar a Ele todas as coisas. Eu quero orar contigo nessa hora, uma oração de entrega ao Senhor. Eu sei que talvez a palavra foi um pouco de constrangimento, mas deixa eu te citar um último verso aqui. 1 João: se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo e perdoará os seus pecados e o purificará de toda a maldade. Não interessa o que você fez, se você estiver sempre disposto a admitir os seus erros, Deus vai sempre te perdoar. Eu não sei qual é a tua situação hoje, não sei qual é o teu estado conjugal. Talvez você precise voltar nessa semana, no dia de hoje, colocar a tua esposa de frente para você. Querida, eu sei que agora a gente já se acertou, está em paz, mas eu nunca pedi perdão para você por ter dito essas palavras que feriram o teu coração. Quantas vezes eu fiz você chorar e depois a gente se acertou e eu coloquei para debaixo do pano? Deixa eu te falar, homem, você tem que sentar na frente dela e ser homem o suficiente para admitir os seus erros. Talvez você, mulher, também, você foi como uma goteira mesmo, pingou, ele já falou, ele já pediu perdão, ele já fez, mas você fica ali pingando, insistindo nas mesmas coisas. Hoje é tempo de você cessar com isso. Enxerga os teus erros, pede perdão, sabe, retoma. Pais, eu sei que muitos de vocês, talvez, já passou a época de vocês passarem alguns valores para os filhos de vocês, eles já cresceram. Deixa eu dizer para você que nunca é tarde. Nunca é tarde para você. Talvez você perdeu a infância, talvez você perdeu a adolescência, mas nunca é tarde para você sentar com ele, para você dizer assim, ó, de hoje em diante eu vou ter uma postura diferente. Talvez ele não vai nem acreditar no teu pedido de desculpa por não ter cumprido o teu papel, por não ter estado com ele, com ela no dia que ele mais precisava, por não ter visto em que você estava se matando de trabalhar, ou fazendo outras coisas, não ter visto a agonia que ele estava passando, por não ter visto as amizades que ele estava se envolvendo, e isso levou ele para longe. Você perdeu o coração dele, ele não conta mais as coisas para você. Ele não confia, nem confia mais em você. Eu estou dizendo para você que se você admitir os seus erros diante do Senhor e tiver caráter, humildade suficiente, não é tarde. Deus vai resgatar a tua família, Deus vai resgatar o teu relacionamento, querido. Deus vai trazer de novo, vai inclinar o coração do teu filho, da tua filha de volta para você. Existe sim um preço a pagar, e o preço é simplesmente trilhar o caminho da humildade. Enquanto o dia não chega, eu confio no Senhor, eu entrego tudo a Ele.